Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos trabalhar nessa aula o princípio da especialização. Recordando para vocês, nós estamos estudando um assunto maior, que são os princípios básicos das organizações, que são 4 princípios. O primeiro princípio, vamos ver se você já sabe aí, isso, o princípio da divisão do trabalho. O segundo princípio da aula de hoje, da especialização. O terceiro princípio é o princípio da hierarquia, e o quarto princípio é o princípio da amplitude administrativa, tá certo? Chegou a hora de trabalharmos o princípio da especialização. Gente, esse princípio da especialização, nós sabemos que a especialização surgiu na administração lá na escola clássica, né? Tanto lá na administração científica de Taylor, não é isso? Que ele tinha um conceito de especialização. Essa especialização aqui é diferente do princípio da especialização, que é daquele princípio lá da administração científica. Lá o do Taylor, ele queria o seguinte, cara, ele queria que o operário se especializasse naquela tarefa. Lembrem que eu dei o exemplo lá do cara que é apertador de parafusos, não é isso? Então ele quer que ele fique super especializado em apertar parafuso. Aqui não, aqui é o princípio da organização, ou seja, em departamentos, unidades específicas serão especialistas daquele assunto, tá certo? Então vamos para essa aula aqui. Outra coisa muito importante que quero explicar para vocês aqui, que tem cobrado, você tem que saber o que é especialização vertical, o que é especialização horizontal, tá certo? Isso a gente vai explicar para vocês através de exercícios, que isso vai fixar o assunto. Aliás, as questões que eu procurei, que eu localizei sobre o princípio da especialização, dizem respeito a isso, a especialização horizontal e a especialização vertical. São os principais assuntos que caem em prova. Logo, você tem o quê? Você tem que fazer um reforço pedagógico sobre isso e você tem que estudar um pouquinho mais, porque quando essa questão cair na prova, vai ser só riso, somente alegria, né? Então, vamos lá, né? Especialização. Comigo. Como consequência do princípio da divisão do trabalho, surge a especialização. Cada órgão ou cargo passa a ter funções e tarefas específicas e especializadas. Aqui está duas coisas importantíssimas. Primeiro, o princípio da especialização é decorrente do princípio da divisão do trabalho. Pronto, tá? Então, se tiver qualquer afirmação desse assunto nas provas, papo reto, você já sabe aí, você vai marcar a alternativa correta. E o segundo, ele é um princípio, olha só, tá? De cada órgão ou cargo passa a ter funções e tarefas específicas e especializadas. Cada órgão, cada unidade de trabalho. Professor, você tem um departamento de marketing. Claro, o departamento de marketing atende ao princípio da especialização. Ou seja, ali terão cargos, pessoas específicas no assunto marketing. Tem o departamento de contabilidade, e lá então vai ser assuntos específicos, né, especializado em contabilidade. Então, isso que vem a ser o princípio da especialização, tá? E esse princípio da especialização é diferente daquele outro princípio da especialização de Taylor, né? Ou seja, esse princípio da especialização surge da escola neoclássica da administração. Os neoclássicos adotam essas colocações e passam a se preocupar com a especialização dos órgãos que compõem a estrutura organizacional. Então, olha só, essa especialização são dos órgãos que compõem a estrutura organizacional, não é aquela especialização de Taylor, né? Logo, nós temos aí 2 blocos aí, de especialistas. Então, você tem primeiro aquele bloco, aquele conjunto de funções especialistas que diz respeito, olha só, à administração da cúpula, definição e objetivos, planejamento, organização e direção. Tá? E nós temos o outro bloco, que é a administração das operações, supervisão da execução das tarefas e operação da empresa, ou seja, uma de gestão e outra de operação. Tá? Nós já estudamos na aula passada que a organização tem 3 níveis. O cara da cúpula, tá? Ele vai ter mais especializações
no campo da gestão e menor da parte da operação. Em contrapartida, o cara operacional tem mais operação e menos gestão, tá? Isso aí pode ser cobrado, já foi cobrado em provas de concurso. Bacana? 3 níveis: estratégico, intermediários e operacional. E o intermediário, prof, é meio a meio, né? Por isso que fala intermediário, tá certo? Vem comigo aqui. Vamos falar um pouquinho agora da especialização lá da administração científica de Taylor, lá da escola clássica, né? A especialização do trabalho proposta pela administração científica constitui uma maneira de aumentar a eficiência e diminuir os custos de produção. Então está preocupado lá com a produção, né? Lá na operação, na tarefa taylorista, simplificando as tarefas, atribuindo a cada posto de trabalho tarefas simples e repetitivas que requeiram pouca experiência do executor e escassos conhecimentos prévios. Reduzam-se os períodos de aprendizagem, facilitando as substituições de indivíduos por outros, proporcionando melhorias de métodos e incentivos do trabalho e aumentando o rendimento da produção. Ou seja, o foco aqui do Taylor é na produção, é lá no chão de fábrica, e o foco da escola neoclássica já é mais o que? A estrutura organizacional, tá certo? É o da departamentalização. Vem comigo aqui, olha só. As propostas de Taylor quanto à superação do planejamento da execução do trabalho, bem como a separação da execução e do controle, são corolários ao princípio da especialização. Estou só fortalecendo o que eu falei anteriormente. Vamos um exercício aqui para a galera aqui, para o cara entender. Tá? Esse exercício aqui foi a maneira que eu quero explicar para vocês que existe 2 tipos de especialização. Existe a especialização vertical e existe a especialização horizontal. Né? Por quê, professor? Porque a explicação do vertical ela vai ser completada quando nós trabalharmos o assunto, o princípio da hierarquia, porque lá está a unidade de comando, lá está a chefia, ok? Vem comigo aqui. DPU, CESP, Agente Administrativo 2016. A divisão do trabalho dentro das organizações, ou seja, isso aí vai ser o assunto a ser trabalhado. Modo pelo qual um processo complexo é dividido em tarefas, ok? Tranquilo, né? Isso aí está lá no livro lá do Roberto Cavenato. Aí o CESP vai mais fundo. O que ele quer saber de você? Quando implementado de forma vertical, define a departamentalização. E aí? E aí, para você fazer essa questão aqui, você tem que ter outros conceitos, mas está errado. Por quê, professor? Porque nós temos 2 tipos de especialização. Temos especialização vertical e horizontal. Só que eu digo para você que o efeito da horizontal, que é a departamentalização. Então, para você corrigir essa questão, você tem que tirar essa palavra vertical e colocar o que? A palavra horizontal. Tá? E a gente vai ter uma aula bastante aprofundada sobre isso, sobre departamentalização. Mas, para não deixar um vácuo na sua cabeça, eu trouxe um reforço pedagógico importantíssimo. Né? Inclusive, esse reforço pedagógico aqui é um dos que mais são cobrados em concurso público, tá certo? Então, ele diz o seguinte, que nós temos 2 tipos de especialização. Nós temos a especialização vertical e a horizontal. A especialização vertical é um tipo de desdobramento da autoridade e implica no aumento dos níveis hierárquicos. Então, falou em vertical, você tem que lembrar em hierarquia. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso módulo, nossa isolada de administração geral da LAC Concurso com o professor que lhe fala, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Para quem não conhece a minha história, eu sou administrador, sou professor de administração há 25 anos, perdão, há 20 anos, né? Sou professor de administração há 20 anos.
Eu sou formado na turma de administração de 1998 aí, há um pouquinho mais de 20 anos aí. Sou administrador e eu tenho um curso gravado para vocês. Este curso não é qualquer curso. Este aqui é um curso que nós trabalhamos assunto por assunto, cada assunto uma aula específica, cada assunto temos a teoria e mais exercício, um curso super atualizado. É um curso que eu trato com bastante carinho. E eu tenho certeza, tá? Que eu tenho certeza, se não é o melhor, é um dos melhores cursos focados para concurso público disponível no mercado. Essa isolada, administração geral, com o professor Luiz, investimento apenas R$90. Esses R$90 você pode, inclusive, parcelar esses R$90 até 10 vezes sem juros, prazo de acesso 90 dias. Tá certo, meus amigos? Então, convido vocês, espero vocês aqui na isolada do professor Luiz, de Administração Geral da Lá Concurso. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique like.